Bom dia, iniciamos agora então nossa transmissão e vamos estar aqui falando da palavra de Deus, orando, estaremos aqui buscando o Senhor, buscando a face de Deus. Nós todos sabemos da situação do Brasil, mas nós temos que continuar orando, continuar buscando a Deus, buscando a presença do Senhor, porque é realmente importante que cada um de nós seja consciente, colabore para que isso termine logo. Se só saia de casa realmente se for preciso, né? E devemos estar atentos. A palavra de Deus diz que nós temos que vigiar e orar, né? E nós devemos assim agir, tá bom? Então eu gostaria de hoje iniciar com uma breve oração para que nós possamos nos apresentar a Deus e colocar o nosso coração à disposição de Deus, para que Ele venha realmente falar ao nosso coração. Porque o mais importante é hoje que possamos ouvir Deus, entender a palavra de Deus e guardar em nosso coração. A Bíblia nos ensina que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós guardamos em nosso coração, nós então conseguimos trazer fé ao nosso coração. A fé é a certeza, não é? A fé é a certeza de tudo aquilo que nós esperamos da parte de Deus. Isso significa que nós temos que ter esperança. Nós temos que ter esperança em nosso coração. Se nós olharmos a situação momentânea, a situação do dia a dia, a situação que nós vivemos no país hoje, no mundo, é caótica. É caótica. Muitos já falam em a economia estar em colapso e tanta coisa mais, mas nós temos que crer e continuar buscando da presença do Senhor, continuar orando, porque o Senhor é a nossa salvação e não há outro Deus, não há como. Se nós não buscarmos a presença de Deus, nós não temos mais nada, não é verdade? Então, temos que estar atentos para que Deus ele possa estar restaurando, além de tudo curando, não é? Nos auxiliando. Às vezes enfrentamos uma situação em que não temos controle e precisamos depender de Deus, tá certo? Então, nós vamos estar falando da palavra de Deus e eu creio que Deus ele vai nesse momento transformar situações, mudar. Essa é a nossa fé, tá certo? Mas depende de você que crê. Se você realmente crê no poder de Deus, se você puder crer no poder de Deus, Deus ele pode fazer obras maravilhosas. O Senhor Jesus ensinou que se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Se você pode crer, tudo é possível. Então é necessário que o seu coração esteja colocado em Cristo, antes de mais nada, renunciando todas as coisas. Se você precisa fazer reconciliação com Deus, é o seu momento. É o momento de você reconciliar com Deus, buscar a presença de Deus, esquecendo-se das outras coisas. É tão interessante esse período que nós vivemos, que eu comentei ontem, ainda ontem e anteontem, sobre esse assunto. Ninguém tem tempo para nada, todo mundo é muito corrido, principalmente aqui em São Paulo, né? As grandes capitais. Ninguém tem tempo, o tempo é escasso, é estudo, é trabalho, é igreja muitas vezes, são família, tantas coisas, e nós não entendemos como que nós vamos fazer o que precisa. Não dá tempo. O nosso dia, muitos dizem, o nosso dia tinha que ter 36 horas. E de repente, pela permissão de Deus, eu creio, todo mundo está com tempo de sobra. Temos tempo, estamos em casa. Talvez muitos de nós nunca passaram tantos dias em casa. Talvez tantos nunca estiveram tanto tempo no meio da sua própria família. Pareceu uma coisa bem absurda, né? Mas é real. E muitos que não gostavam e não tinham vontade de estar em casa, de repente estão ali presos e tendo que conviver.
E isso é necessário para quê? Para que haja uma reconciliação, né? Claro, para segurança, mas eu vejo além o que Deus está proporcionando a todos nós, que nós possamos estar dentro de casa, em família. Como é importante isso, né? Então, eu quero chamar você, esse momento, a refletir. Somente isso. Você pode crer diferente, eu respeito. Assim é a minha crença. Eu gostaria que você refletisse somente. Reflita sobre isso. Pense. Pare um instante e reflita. Por que será que Deus permitiu estarmos assim? Permitiu a nossa nação passar por isso? O mundo passar por isso? Um sinal dessa proporção a nível mundial. Então nós temos que estar atentos ao que Deus quer fazer. Amém? Eu gostaria de te chamar a ouvir a palavra lá em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Se você tiver uma Bíblia à mão, você abre para acompanhar a leitura e a pregação da palavra. Mas antes nós vamos orar. Eu gostaria de orar com você por alguns instantes, apresentando a Deus as nossas vidas. Então eu peço que você curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, nós estamos na dependência do Senhor, ó Pai. Senhor, quantos estão neste momento reconciliando com o Senhor? Quantos estão neste momento, Senhor, revendo as suas vidas, percebendo, Deus, que não podemos fazer muita coisa sem o Senhor. Aliás, a palavra nos diz e nos ensina que sem o Senhor nós não somos nada. Nós não podemos fazer nada. Nós temos que depender do Senhor. Depender estritamente da Tua palavra. Viver conforme os mandamentos da Tua palavra. E cotidianamente, no dia a dia, Pai, nós falhamos, erramos, pensamos de forma errada, agimos às vezes em diferença com a Sua palavra. E te pedimos, Senhor Deus, perdoa o nosso coração, perdoa a nossa vida, Pai. Se pecamos, se erramos, consciente ou inconscientemente, meu Pai, ajuda-nos, ó Pai, a permanecermos. Protege, Senhor Deus, cada pessoa, Senhor, desse vírus que tem chegado de forma silenciosa, mas tem feito, Senhor Deus, muitas vítimas, ó Pai, pelo mundo afora. Senhor, que nós possamos, Senhor Deus, por mais essa luta que temos passado, sairmos vencedores, ó Pai. Senhor, em nome de Cristo, nos colocamos à Tua disposição e pedimos ao Senhor neste momento, fala, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que nós possamos ouvir a Tua voz, segundo o Teu Espírito Santo. Envia sobre nós, sobre a igreja que se reúne aqui hoje, Pai. Não estamos na igreja física, mas estamos na igreja de Cristo, que é o mais importante, Pai. Estamos aqui, Senhor Deus, diante de Ti. Estamos aqui, Senhor Deus, diante da Tua palavra. Estamos aqui, Senhor Deus, diante da Tua presença. Pois, Senhor Deus, então fala-nos, ó Deus, queremos ouvir a Sua voz. Ajuda-nos, ó Pai, em todo tempo. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? E graças a Deus. Algum tempo atrás, uma pessoa disse assim para mim, o que vai acontecer se todas as igrejas tiverem que fechar? Eu disse, Deus vai proporcionar que a palavra seja levada independente da igreja aberta ou fechada. E a pessoa riu, né? E disse, eu quero ver se a igreja vai se adaptar a isso sem que as pessoas estejam na igreja todo dia, ou todo tempo, ou toda semana, ou todo mês. Estamos vendo isso hoje. A igreja de Cristo, ela é viva. A igreja do Senhor, ela é viva. Com porta aberta, com porta fechada, tendo problemas ou não tendo problemas, a igreja vai sobreviver em todo o tempo. É assim a promessa do Senhor. Porque a igreja de Cristo
não é porta de igreja, não é placa de igreja. A igreja de Cristo somos nós. E nós temos que viver a palavra. E se vivemos a palavra, a igreja vive para o Senhor. Amém? Vamos seguir o texto aqui de 1 Reis 17:8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Para um minutinho aqui. Comecei a refletir sobre esses primeiros versículos aqui. Imagina você, um profeta, imagina você, uma pessoa, um homem, ser ordenado por Deus a ir a determinado lugar, que lá vai ter uma mulher e ainda mais uma mulher viúva que te sustente. Nós já achamos meio absurdo, não é? Pensando, um homem vai ser sustentado por esta viúva. É meio estranho, né? Mas as coisas de Deus, elas são diferentes. As coisas de Deus, elas têm eu diria um cálculo diferente, né? Forma de dizer, né? As coisas de Deus acontecem aqui por milagre. E quando nós começamos a experimentar os milagres de Deus, nós começamos a entender qual é a operação de Deus e o que Deus quer fazer. Quando nós olhamos fisicamente, somente a parte física, a parte carnal, nós achamos incompreensível. É difícil entender. Nós às vezes começamos a ler a Escritura, nós dizemos, nossa, que coisa estranha. Um homem, profeta, vai ser enviado para tal lugar, ser sustentado por uma viúva. Eu fico imaginando as pessoas que estavam ali ao redor pensando nessa situação. Não é diferente hoje. O que muitas vezes nós escutamos, as pessoas falam do Evangelho, falam daquele, de outro. É uma realidade que Deus ele sabe conduzir conforme a vontade dele. E nós temos que entender que Deus estava operando não na vida do profeta somente aqui, mas na vida da viúva. O alvo da bênção de Deus aqui era esta viúva. Mas quando Deus quer trabalhar no nosso coração, Ele muitas vezes nos experimenta. Será que nós estamos prontos para ouvir a voz de Deus e atender? Será que nós conseguimos entender o que Deus quer dizer? Nós conseguimos ouvir a voz de Deus? É um desafio para a gente. É um desafio ouvirmos o que Deus quer. E acho que o desafio maior ainda, depois que nós ouvimos, é obedecer. Porque às vezes não condiz com aquilo que nós pensamos. Aliás, eu creio que na maioria das vezes, nós pensamos em A e Deus nos diz é B. E nós dizemos é impossível. Às vezes parece contraditório para a gente, mas é a forma que Deus tem de trabalhar. Nós não conseguimos entender. Nós não conseguimos compreender. Não é? Eu costumo dar um exemplo na Escritura. João Batista diz que ele pregava no deserto. Não é? Ele estava ali no deserto, ele estava por ali, e as pessoas procuravam ele. É bastante difícil da gente entender isso. Eu fico imaginando um pregador no deserto e as pessoas procurando ele lá. Hoje em dia, natural, quando nós vamos pregar, nós procuramos as pessoas que estão ali, né, ao redor. E normalmente as maiores concentrações são nas grandes cidades e não num deserto, num local deserto, não é verdade? Então a palavra muitas vezes nos mostra algo totalmente diferente daquilo que nós pensamos. Eu estou só dando um exemplo para a gente poder entender o que Deus faz e o que nós sabemos fazer. Quando nós fazemos, nós procuramos algo mais simples, mais fácil, mais coerente.
quando Deus faz, Ele faz da forma que Ele entende ser o melhor. E nós, às vezes, não conseguimos entender. É razoável isso, é verdade. Nós não conseguimos entender de momento. Daqui a pouco as coisas começam a acontecer, o desenrolar do dia e as coisas vão acontecendo. E aí nós começamos a compreender. Puxa, é verdade, o que Deus estava fazendo é a forma certa, é o jeito correto. E nós, às vezes, não conseguimos entender isso. Então nós precisamos reconhecer quem é Deus na nossa vida. O que Deus está fazendo por nós e como Ele está fazendo. Tá certo? Eu quero continuar aqui no verso 10. Então se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que eu beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Ela trouxe a água e aí ele pediu o pão, né? Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Olha que impressionante. Ela tinha consciência que ela estava chegando no final. E ela estava ali então, pegando 2 cavacos, dois pedaços de lenha, para poder fazer o pão. Ela ia comer, ela, o filho dela, e elas estavam esperando pela morte. Na verdade, essa viúva estava numa situação mais ou menos como muitas pessoas estão hoje, esperando pelo pior. E o profeta, ele veio trazer a esperança para ela. Primeiro ele pediu a água e ela trouxe a água. Depois o pão e ela disse: opa, agora não vai dar. Mas o profeta veio trazer a esperança do poder de Deus na vida dela. E ela mesmo não entendeu naquele momento. Ela disse: como que eu vou te dar um pedaço de pão se eu só tenho esse pouquinho de farinha aqui, um pouquinho de azeite? Eu vou fazer o pão, a cozinha acabou. Não tem mais nada. E nós vamos morrer, porque acabou tudo. Pensa na situação que vivemos hoje. Não temos saída. Ninguém, não há um que possa dizer: eu sou completamente livre, hoje eu fico à vontade para fazer o que eu quero ir, eu quero vir, eu quero voltar, eu quero... Não, todo mundo está limitado. E muitos estão esperando pelo pior, muitos estão desesperados, muitos levantaram hoje de manhã dizendo: meu Deus, será que é hoje? Será que nós vamos passar por essa? Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que você tem que ter esperança. Você não pode desistir, você tem que ter esperança. Eu creio que esta palavra, ela muda vidas. E como ela mudou a vida desta viúva, ela muda situações. Nós temos que encorajar, nós temos que mudar a nossa atitude. Nós temos que, em primeiro lugar, lembra, buscar a face do Senhor. E o restante Deus vai providenciar. Nós vamos ver uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, mas nós não podemos desanimar. Nós não podemos desistir. Temos que vigiar. Temos que vigiar, temos que obedecer. As autoridades estão dizendo: faça assim, faça assim. Vamos ser vigilantes, porque estamos vendo realmente o problema. Mas nós temos que entender que Deus, Ele proporciona o melhor. Fique atento. Esse profeta pediu a água, ela trouxe, porque ela viu que tinha mais água no poço, né? Tinha mais água.
pediu o pão, ela disse, opa, agora não vai dar. Porque se você comer o pão, eu fico sem. Mas o profeta estava trazendo uma bênção para ela. Estava trazendo uma bênção de multiplicação, de sustento, de salvação. E às vezes Deus ele traz para a nossa vida a salvação e nós não entendemos. Nós não entendemos quando Deus nos separa. Quando Deus nos separa de uma multidão, para que Deus possa falar conosco. Eu acredito que esta quarentena que vivemos, talvez Deus permite para que nós possamos ouvir mais a Deus. O quanto Deus já tem falado com você esses dias, o quanto Deus já tem falado com a sua família, o quanto Deus já tem movido no seu coração. Talvez você ainda não vê o resultado, mas Deus ele está trabalhando. Então nós temos que entender que a esperança não pode acabar. Não pode acabar. E se tudo nesse mundo acabasse, ainda assim nós temos esperança no Senhor. A esperança da salvação. O Senhor Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, para nos fazer livres, libertos, e para nos trazer a salvação em Cristo Jesus. Estejamos atentos para o que Deus quer fazer. Seguindo aqui, verso 13. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Porque assim, para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Promessa de Deus para as nossas vidas. Promessa de Deus para todo aquele que crê. Pastor, eu creio diferente. Amém? Eu respeito você, sem problema algum. Promessa para todo aquele que crê. Não faltará. O Senhor disse aqui através da vida do profeta, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. O que seria isso? Até que você tenha condições de fazer a sua parte, não vai faltar farinha na panela e o azeite na botija. Essa mulher não podia plantar, havia uma seca muito grande. Estava tendo fome na terra. E Deus fez a promessa, até o dia que chover. Porque aí você pode plantar, você pode colher, não precisa mais da multiplicação da farinha, da farinha aqui na panela, do azeite na botija. Atenção! Nós às vezes temos a oportunidade de trabalhar. Quantos de nós acordaram 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, meio-dia, e diz, a situação está difícil. Hoje, realmente, nós podemos dizer que a situação está difícil. Muitos querendo trabalhar e não podem, não conseguem, não há condições. Mas quando tivermos condições, fizemos o quê? Não, para quê? Para que eu vou me matar aí, trabalhar? Às vezes numa casa com 5, 6 pessoas, 4, 5, 6 pessoas, um só trabalha. Porque o restante às vezes não está muito ligado, né? Não tá, eu quero colocar dessa maneira, né? Não percebeu a importância de você plantar no tempo certo, de você se esforçar no tempo certo. Porque há o tempo que vem sobre a nossa vida que nós não conseguimos fazer, que somos impedidos por alguma razão. Então é importante você estar atento a isso. Não deixa passar. O dia que você pode fazer, não deixa para amanhã. Não fique esperando, achando que nunca vai acontecer
nada à sua frente, ou nenhum mal vai sobrevir. Não. Nós temos que estar atentos. Porque o dia ruim vem. Vem para mim, vem para você, vem para todo mundo. Então esteja atento. Preste bem atenção. O que Deus quer que você mude. Então ele pediu aqui o bolo. Primeiro para ele. Representando aqui que primeiro para Deus. O primeiro tempo é de Deus. O seu tempo hoje deve ser o primeiro tempo para Deus. Depois para as outras coisas. O mais importante é Deus. O restante vem depois. Atenção com a palavra de Deus. Busque ver nos seus dias quanto tempo você gastou em oração esses dias. Quanto tempo você gastou com a leitura da Escritura. É importante estarmos atentos a isso. Eu quero que você preste atenção na promessa de Deus aqui. A promessa de Deus diz aqui: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. A situação logo volta ao normal, eu creio. Então, obrigação nossa, o esforço, a luta, não é? Todos devem se esforçar. Mas nós temos que estar atentos. Primeiro, o bolo veio para o profeta. Depois, para ela e para o filho dela. E o medo dela era de dividir esse pão e ela morrer. Porque ela disse: eu vou comer, meu filho vai comer e vamos morrer. Vamos esperar a morte. Mas o Senhor disse: não. Primeiro lembra de Deus. Depois do restante. E a farinha não vai acabar. E o azeite não vai acabar. Cria esperança no teu coração. Guarda a esperança da palavra no teu coração. E quando vier a má notícia, você não recebe. Quando vier a má notícia, você ora. Você se separa. Você fica com a esperança de Cristo na sua vida. Eu quero só finalizar esse trecho aqui do 16, diz: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Eu quero finalizar aqui. A promessa de Deus se cumpre, porém ela se cumpre para aquele que crê. Você deve crer. Você deve acreditar na palavra de Deus e guardar esta confiança no seu coração. Guardar essa esperança. Nós cremos, nós esperamos em Deus. E nós permanecemos na palavra de Deus. Permanecemos em Cristo. Lembrando em primeiro lugar do Senhor. O Senhor é em primeiro lugar. Não há um segundo lugar para Deus na nossa vida. Talvez seja um tempo em que Deus proporcionou para que nós possamos colocar Deus em primeiro lugar. Deus permanecendo no primeiro lugar das nossas vidas. Eu quero que você pense por um instante, reflita, por que Deus permitiu que estivéssemos neste instante aqui ouvindo a palavra de Deus. Talvez Deus queira falar tanto com você. Talvez você não tenha dado primeiro lugar a Deus. Talvez você não tenha colocado a sua confiança em Deus. E é o momento de tomar uma decisão. Eu quero lembrar você, volto a repetir, eu falo muito da palavra da cruz. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, carregou os seus pecados, os meus pecados sobre ele, para nos fazer livres. Nos fez livres. Ele pagou o preço e nós ficamos vivos. Ele morreu no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai.
Talvez Deus quer ouvir uma oração sincera sua hoje. Talvez Deus está te chamando a você refletir, mudar, pensar, repensar muitas coisas. Talvez você está há tantos anos na igreja, mas às vezes tem atitudes egoístas, atitudes pequenas, eu vou dizer assim. Mas eu quero que você reflita sobre isso. O maior mandamento que o Senhor Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo maior mandamento, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Como você quer as coisas para você, assim você deve fazer. Eu gosto de ser bem tratado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tratar bem as pessoas. É bom. Quem sabe se a partir de hoje você tomar a sua decisão de servir a Deus, de entregar teu coração de verdade a Deus. Não é para os outros verem, não é para ninguém estar vendo, mas é para você e Deus. A sua vida com Deus. Talvez você tenha consciência que você anda meio distante de Deus, então se aproxima. Esquece o que passou. Pede perdão. Reconcilia com Deus. Vem para Jesus. Todos nós somos falhos. Todos nós, sem exceção. Todos nós temos que fazer essa oração. Deixando as coisas erradas e nos separando para Deus. Diariamente você deve estar buscando isso. Atenção. O Senhor chama hoje para uma decisão, para uma mudança. Para a glória de Deus. Que a glória de Deus desça sobre nós. Eu gostaria de chamar você para a gente orar. Nesse instante, por um instante. Quantos de vocês já deveriam estar pregando a palavra de Deus, mas estão paralisados no tempo, porque não conseguiram dar um passo, por timidez, por receio, por medo, não sei. Mas Deus te conhece. E Deus quer o seu coração. Lembra, a farinha não vai faltar na panela. E o azeite não vai acabar na botija. Deus vai suprir. Deus vai abençoar. É assim que ele diz, Deus cuida. Essa é a nossa esperança. Amém? Podemos ter dificuldades, problemas? Sim. A viúva estava aqui diante de um problema. Estava acabando a farinha, acabando o azeite, acabando tudo. Ela falou, talvez nós não vamos sobreviver. É um problema. Mas nós confiamos em Deus, como ela confiou aqui, através da palavra do profeta. E a palavra de Deus é clara. Crede nos seus profetas e prosperareis. Talvez você não é do ministério Mover de Deus, mas você tem que crer no profeta que está lá, que Deus levantou. Você tem que crer na palavra de Deus. Creia, acredite, porque Deus ele supre a sua vida por inteiro. Amém? Eu gostaria de orar com você e clamar o poder de Deus. E clamar para que Deus enche o nosso coração de força e que o Espírito de Deus ele venha sobre nós e ele possa revestir a nossa vida com poder e graça. Curve sua cabeça, feche seus olhos por um instante e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós clamamos o teu poder, ó Deus. Nós precisamos, Senhor Deus, permanecer esperançosos na tua presença. A esperança não pode morrer, Pai. Nós precisamos crer cada dia que o milagre do Senhor faz parte da nossa vida. Que a bênção de Deus nos cobre. Que a palavra de Deus está em nosso coração. O Senhor Jesus. Pai, nós clamamos pela tua presença. Proteja, Senhor Deus, o nosso país, o Brasil. Dá sabedoria aos nossos governantes, tanto o presidente, como também, Senhor, o governador, o prefeito, a todos os governantes, para que eles tenham atitudes pelo povo. Pai, um cuidado desta nação, Senhor, eu te peço. Pai, pelo mundo inteiro. Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Permanece sobre nós, sobre a nossa casa.
Senhor, buscamos a tua presença, buscamos a tua face e pedimos ao Senhor, aviva o nosso coração, traz vida ao nosso coração, Senhor. Nós queremos ver, Senhor Deus, o Senhor operar dia a dia, momento a momento. Senhor, opera, Senhor, nas famílias, preserva, Senhor Deus, o teu povo. Cuida, Senhor, não deixa faltar, Senhor Deus, a farinha na panela, o azeite na botija. Ajuda-nos, ó Pai. Estamos lembrando, Senhor Deus, em primeiro lugar do Senhor. Pai, estamos dependendo de Ti, dependendo da Tua presença, dependendo do Teu poder. Pai, entregamos em Tuas mãos a nossa vida. Entregamos a Ti, Senhor Deus, o nosso coração. E pedimos ao Senhor, move sobre nós. Move, Deus. Coloca a Tua unção e Teu poder, a Tua graça, Senhor, sobre nós. Clamamos e nos entregamos na Tua proteção, Pai, no poder do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e graças a Deus. Amém. Um prazer muito grande estar com vocês. Vi muitas pessoas aqui nos assistindo. Pastor Esdras, um abraço. Estamos aqui com muitos obreiros, muitas pessoas conhecidas, pessoas que eu conheço há muitos anos. Eu creio que Deus está abençoando. E eu estou orando por esse motivo, para que todos nós estejamos na proteção do Senhor. Pai, nos colocamos, Senhor Deus, diante de Ti. E eu entrego, Senhor Deus, cada vida, Senhor, em Tuas mãos. Pai, muito obrigado, Senhor. Olha, fique firme, fique com Deus, permaneça. Hoje, ainda mais uma live, às 18 horas, mas eu quero que você esteja firme, firme com Cristo, tá certo? Se apega à palavra de Deus, esquece o que disseram, o que falaram, não se importe com o que dizem de um e de outro, não importa, isso para nós não interessa, nos interessa o que a palavra de Deus está dizendo aqui, tá certo? Que a palavra de Deus está trazendo para nós. Se apegue com Deus, fique firme e eu fico por aqui e até a próxima. Deus te abençoe.